Breve revisão de funções quadráticas do tipo y é igual a x quadrado. Portanto, a expressão algébrica, como a função se chama h, também posso apresentar h de x igual a x quadrado. O valor de a indica-nos se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Voltada para cima, a abertura voltada para cima se o a for positivo e para baixo se o a for negativo. Um módulo ou valor absoluto do a diz-nos quanto maior for o valor absoluto do a, menor é a abertura da parábola, ok? Portanto, aqui tenho estes dois exemplos. Eu sei que a função g, o gráfico da função g tem menor abertura, encontra-se mais próximo do eixo das ordenadas. Porquê? Porque o valor o valor absoluto do a é maior do que o valor absoluto do a da função f, ok? Portanto, quanto maior for o valor absoluto do a, menor é a abertura da parábola, o que significa que a parábola encontra-se mais próximo do eixo das ordenadas. O eixo OY é o eixo de reflexão, ou é um eixo de simetria, o que nos diz o quê? Que quaisquer que sejam dois pontos que pertençam à parábola, esses dois pontos têm abscissa simétrica, abscissas simétricas e a mesma ordenada, à exceção, obviamente, do vértice da parábola, cujo ponto tem coordenadas 0, 0, portanto, a origem diferencial. O vértice da parábola encontra-se na origem diferencial. Determinar a expressão algébrica. Portanto, como sabem, uma parábola é constituída por uma infinidade de pontos e cada um dos pontos tem uma abscissa e uma ordenada. Portanto, o y e o x têm que ficar. A única coisa que têm que descobrir é o valor do a. Para isso, precisam de conhecer as coordenadas de um ponto que pertence à parábola. Vou utilizar, por exemplo, aqui as coordenadas do a. O a tem coordenadas menos 2, 4 e pertence ao gráfico da função h. Então, reparem, h de menos 2 é igual a 4. Vão à formulazinha e é só substituir. Portanto, vai ficar o quê? O x vou substituir por menos 2 e o y por 4, para tirar o valor do a. Então, vai ficar y 4 igual a A vezes menos 2 ao quadrado. Portanto, isto é a mesma coisa que 4A igual a 4A equivalente a igual a 4 sobre 4 que dá 1. Portanto, a expressão algébrica desta função será h de x igual a 1, não vale a pena pôr, x ao quadrado. Portanto, o a aqui é 1. Confirma, a positivo com cavidade voltada para cima. Ok? Ora, resolvendo alguns exercícios das provas finais, vamos começar pela UIS 2025. Na figura observa-se uma fotografia do viaduto Vítor Oliveira, em Matosinhos. Encontra-se uma função sobreposta à imagem de origem no ponto O e parte o gráfico de uma função quadrática f. Sabe-se que a função f é definida por f de x igual a x quadrado. O ponto P pertence à função f e tem de coordenadas 20 menos 5. 20 menos 5. Assinale a opção que apresenta o valor do a. Portanto, o valor do a faz parte da expressão algébrica. Portanto, basta conhecer as coordenadas de um ponto que pertence à parábola. E é dado esse ponto. Portanto, 20 menos 5. Então, é o mesmo que escrever que f de 20 é igual a menos 5. E agora resta substituir na expressão algébrica ou analítica. Portanto, a vezes o x, que é 20, ao quadrado, igual a f de x ou y, ok? Pronto, que é igual a menos 5. Efetuando os cálculos, resolvendo a equação, vai dar 400a igual a menos 5, portanto a é igual a menos 5 sobre 400, que dá 125 décimas de milésimas, está bem? Portanto, negativo, ok? 0,0125. Portanto, a opção correta é a opção A. Prova final 2024, primeira fase. Portanto, na figura 6 estão representadas em referencial cartesiano de origem no ponto O, parte o gráfico de uma função quadrática f e parte o gráfico de uma função de proporcionalidade inversa g. Sabe-se que a função f é definida por f de x igual a 1 terço de x ao quadrado. O ponto A pertence ao gráfico da função f e tem ordenada igual a 3.
O ponto B pertence ao gráfico da função f e ao gráfico da função g. Os pontos A e B têm abscissas simétricas. Assinala com X a opção que apresenta uma expressão algébrica da função g. Ora, a função g é uma função de proporcionalidade inversa, portanto, a expressão algébrica será y ou g de x igual a k sobre x, ok? Com x maior que zero. Ora, para terminar o k, basta conhecer um dos pontos que pertence ao ramo de hipérbole e efetuar, determinar o seu produto, ok? Portanto, fazer o quê? X vezes y. Acontece que eu aqui só conheço o ponto B, mas desconheço ainda o quê? Eu sei a ordenada, certo? Porque isto aqui é uma parábola e o eixo das ordenadas é um eixo de reflexão, portanto, os pontos A e B têm a mesma ordenada e abscissas simétricas, ok? Muito bem, mas eu desconheço a abscissa. Então, é muito simples. Eu sei que o ponto A abscissa desconheço, tem ordenada 3 e pertence ao gráfico da função f, que eu conheço a formulazinha. Então, basta substituir. Basta fazer o que é substituir. Portanto, resolver uma equação. Neste caso, f de x igual a 3, sendo que f de x é igual a 1/3 de x ao quadrado é igual a 3, ok? E resta resolver esta equação. Portanto, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, x é igual a mais ou menos 3. Portanto, a abscissa do ponto A é menos 3 e a abscissa do ponto B é o simétrico de menos 3, que é 3. Ok? E agora sim, o ponto B, as coordenadas do ponto B são 3 e 3 e pertence à função g. Logo basta fazer o quê? Reparem, o k vai ser 9, basta multiplicar. Mas se não, escrevem direitinho, g de 3 é igual a 3. Ok? Portanto, com a formulazinha, ora o k é o que querem descobrir, o x é 3, igual o y é 3. Portanto, resolvem esta mini equação para dar 9. Portanto, a expressão algébrica da função g é y ou g de x igual a 9 sobre x. Portanto, a opção A. Prova final de 2023, época especial. Na figura ao lado estão representados em referencial cartesiano de origem no ponto O, parte do gráfico de uma função quadrática e o triângulo AOB. Sabe-se que a função f é definida pela expressão f de x igual a x ao quadrado. O ponto A e o ponto B pertencem ao gráfico da função f e têm a mesma ordenada. Portanto, se têm a mesma ordenada, têm abscissas simétricas. Portanto, já sei qual é a abscissa aqui do ponto A. Portanto, é o simétrico de 3, menos 3. Porquê? Porque o eixo das ordenadas é um eixo de reflexão. O ponto B tem abscissa igual a 3. Assinala a opção que apresenta a área do triângulo AOB. Portanto, a área do triângulo AOB vai ser igual a quê? A base, que é o comprimento do segmento de reta AB, vezes a altura, que corresponde à ordenada de um dos pontos, visto que eles têm a mesma ordenada, vou chamar H, a dividir por 2. Ok? Então, vamos lá. O comprimento AB é 3 mais 3, portanto já sei que é 6. A altura do triângulo corresponde à ordenada de um dos pontos. Portanto, vamos lá ver. Então, vou pegar no ponto B, que tem coordenadas 3 e agora y, ordenada desconheço, e pertence à função f. Então, f de 3 é igual a y. Basta substituir, certo? Vou já substituir o x por 3. Está bem? Portanto, vai dar o quê? 3 ao quadrado dá 9. Ok? Portanto, aqui é 9, significa que a altura é 9. Portanto, 6 vezes 9 a dividir por 2. Portanto, vai dar 6 vezes 9, 54. Metade de 54 dá 27. Portanto, a opção C. Prova final 2023, segunda fase. Na figura ao lado estão representados em referencial cartesiano parte gráfica da função f e o triângulo OAB. Sabe-se que a função f é definida por uma expressão da forma y é igual a x quadrado com a maior que zero. O ponto A e o ponto B pertencem ao gráfico da função f e têm a mesma ordenada. Portanto, mesma ordenada, abscissas. Uma função f é uma parábola, as abscissas são simétricas, ok? Muito bem. O ponto A tem de abscissa menos 4. A área do triângulo
é 96. Portanto, esta área aqui é 96. Assinalo a opção que apresenta o valor do A. Ora, para o A faz parte da expressão algébrica de uma parábola, certo? Uma expressão quadrática, certo? Então, para determinar o A, eu preciso conhecer um ponto que pertence à curva, ok? Então, falta-nos o quê? Falta-nos esta ordenada, ó. E vou buscar o valor desta ordenada através de quê? Da informação que me dão acerca da área do triângulo. Então, eu posso escrever que a área do triângulo OAB é igual a 96, que é equivalente, portanto, a base eu já sei que vai ser 4 mais 4, que vai dar 8. H, vou chamar a altura do triângulo H sobre 2 igual a 96. Portanto, vai ficar 4H igual a 96. H é igual a 96 sobre 4, que dá 24. Ora, muito bem. E agora, o que é que nós já sabemos? Já conhecemos. Vou utilizar o ponto A ou o ponto B. Vou pegar no ponto B, visto que as coordenadas são positivas, certo? Portanto, o ponto B tem coordenadas 4, 24 e pertence ao gráfico da função f. Então, eu posso dizer que f de 4 é igual a 24 e agora resta substituir. Portanto, A vezes o x, que é 4 ao quadrado, é igual a 24. 4 ao quadrado dá 16, 16A igual a 24. Portanto, o A vai ser igual a quê? A 20. Eu já estou a escrever fora, mas vocês conseguem ver a mesma. Portanto, a 24 a dividir por 16. Portanto, dividindo isto por 8, vai dar 3, porque 8 vezes 3 dá 24, e 2, 3 meios, ok? Portanto, a opção correta será a opção B. Para a prova final de 2022, segunda fase, na figura ao lado estão apresentados em referencial cartesiano de origem no ponto O, parte do gráfico de uma função quadrática f e o trapézio AOBC. Sabe-se que a função f é definida, aqui falta um acento, é definida por f de x igual a x ao quadrado. O ponto A e o ponto C pertencem ao gráfico da função f e têm ordenada 9. Está marcado, portanto, o ponto B pertence ao eixo das abscissas e tem a mesma abscissa que o ponto C, determina a área do trapézio. Portanto, ora vamos lá ver, apresenta o resultado na forma de dízima. Portanto, a área do trapézio AOBC é igual à soma das bases, portanto, as bases são sempre os lados paralelos, comprimento de AC mais comprimento de OB, base maior mais base menor, vezes a altura já sabemos que é 9, certo? Que a altura é a distância entre as bases, portanto 9 a dividir por 2. Pronto, falta-me o quê? Falta-me conhecer a base maior e a base menor. Então vamos a isso. O que é que eu sei? Sei que a abscissa dos pontos A e C são simétricas. Porquê? Porque o ponto A e o ponto C pertencem à parábola, certo? Então, o eixo das ordenadas é um eixo de reflexão. Então, basta fazer o quê? F de x igual a 9. Resolver uma equação, certo? Portanto, f de x é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9. Vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Significa que a abscissa do ponto C é 3 e também do B. E a abscissa do ponto A é menos 3, ok? E agora já consigo, já tenho tudo, portanto, ora, muito bem, a base maior vai ser a distância, o comprimento do segmento reto AC, portanto vai ser 3 mais 3 dá 6, mais a base menor vai ser o comprimento do segmento reto OB, portanto é 3, vezes 9, a dividir por 2, portanto, 6 mais 3 dá 9, 9 vezes 9 dá 81, a dividir por 2 dá 40,5, porque eles pretendem o resultado em forma de dízima, portanto, unidade de área. Ora, aqui um drone de vigilância florestal levantou voo verticalmente a partir de uma plataforma. Na figura ao lado está apresentado em referencial cartesiano o gráfico da função que traduz a correspondência entre o tempo em segundos e a distância em metros.
do drone à plataforma nos primeiros 20 segundos de voo. De acordo com o gráfico, qual era a distância em metros do drone à plataforma 15 segundos depois de iniciar o voo. Então, 15 segundos, vou ao eixo que me dá os segundos, o tempo em segundos, e vejo onde é que intercepta a função. Portanto, 90, a resposta certa, 90, ok? Portanto, 90 metros. Se quiserem que uma função se chama d, podem pôr d de 15 igual a 90, ok? Após 15 segundos, a distância do drone à plataforma era de 90 metros. Considera que a distância d em metros em função do tempo t em segundos é dada por uma expressão do tipo dt igual a at quadrado. Porquê? Isto aqui é metade digamos assim, da função quadrática. Portanto, tem a fórmula da expressão algébrica da função quadrática, em que a é diferente de zero e o t está entre 0 e 20 segundos, inclusive, ok? Qual é o valor de A? Portanto, preciso de um ponto, eles até nos dão a indicação do ponto, certo? E é só substituir. Portanto, vou, ora, o ponto de coordenadas 10, 40, pertence à função D. Então, isto é equivalente a ter o quê? Só substituir. Portanto, A vezes o T, que neste caso é 10 ao quadrado, igual a quê? A 40. Portanto, isto vai dar 100, 10 vezes 10 dá 100A, igual a 40. Portanto, A igual a 40 sobre 100, dividindo tudo por 10, vai dar 4 sobre 10, certo? Dividir por 10 é a mesma coisa que cortar os zeros, não é? É o que nós dizemos, cortar os zeros, que significa, se cortar um zero, é dividir por 10. Ora, vai dar 4 sobre 10, que dá 2 quintos, na forma irredutível. Portanto, o valor de A é 2 quintos. Prova final de 2017, época especial. Na figura ao lado estão representados em referencial cartesiano a função quadrática f e o triângulo AOB. Sabe-se que o ponto O é a origem do referencial. O ponto A tem de coordenadas 10, 0. 10, 0. O ponto B é o ponto gráfico que tem abscissa 10. Ok? Igual à abscissa do ponto A. A função G é definida por f de x igual a 3x ao quadrado. A área da região sombreada do triângulo é 1000. Portanto, esta parte aqui que vocês veem que não é um triângulo. Reparem que isto não é o triângulo. O triângulo é isto aqui, certo? Portanto, esta área aqui, a sombreado, é 1000. Determina a área da região não sombreada do triângulo A ou B. Então, o que é que nós pretendemos? Esta parte aqui, certo? Isto aqui. Então, é muito simples. Basta fazer o quê? A diferença entre a área do triângulo e a área sombreada. Portanto, vamos lá calcular a área do triângulo AOB, vai ser igual a base, portanto, a base vai ser 10 vezes a altura, portanto, a altura ainda não tenho, vamos descobrir a dividir por 2. Portanto, cálculo auxiliar, a altura vai corresponder à abscissa não, desculpem, à ordenada do ponto B, certo? Portanto, o ponto B tem de abscissa 10 e ordenada vamos descobrir. E o ponto B pertence à função f. Ok? Então, f de 10, basta calcular a imagem do objeto 10 pela função f. Basta substituir ali o x por 10. Portanto, 3 vezes 10 ao quadrado. Portanto, vai dar 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. Isto dá 300. Portanto, aqui, a ordenada do ponto B é 300. Certo? Então, quer dizer que a altura deste triângulo é também 300. Portanto, vai ficar 10 vezes 300 dá 3.000, metade de 3.000 vai ser 1.500. Então, já estou em condições de dar resposta. Portanto, determina a área da região não sombreada, desta parte aqui, certo? Vai ser igual a quê? Então, a área pretendida, ou não, da região não sombreada, certo? Vai ser igual a quê? A área do triângulo, que é 1.500, menos a área da região sombreada, que é dada. Portanto, é 1.000. Portanto, vai dar 500. Portanto, esta parte aqui tem de área 500, unidade de área. Ora, prova final, terceiro ciclo, 2014, segunda chamada. Na figura ao lado estão representadas no referencial cartesiano partes dos gráficos das funções f e g. O ponto O é a origem do referencial, o gráfico da função g é uma reta que passa na origem do referencial, portanto, a expressão algébrica de uma reta é y igual a x, portanto, é uma função afim linear que passa na origem do referencial.
A função f é definida por f de x igual a menos x ao quadrado, portanto, a expressão algébrica da quadrática. O ponto P pertence ao gráfico da função f e ao gráfico da função g e tem abscissa igual a 2. Ok, falta-nos a ordenada. Qual das expressões seguintes é equivalente à função g? A função g, que é a nossa reta que passa na origem, ok? O gráfico é a reta que passa na origem. Então, o que é que eu preciso conhecer? Basta conhecer um ponto que pertence à reta, às coordenadas de um ponto, e fazer o quê? A ordenada sobre a abscissa, certo? Então, vamos lá. Ora, o ponto P tem de coordenadas 2, y desconheço, é o que eu vou terminar, mas o ponto P pertence à função, às duas funções, mas para já interessa uma função que eu conheço a fórmula, que é a função quadrática, certo? Então, basta calcular o quê? f de 2. O que é o f de 2? É pegar é descobrir a imagem do objeto 2 pela função f. Pego uma expressão algébrica e substituo x por 2. Portanto, vai ficar o quê? Menos 2 vezes 2 ao quadrado. Portanto, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Portanto, aqui menos 8. Então, significa o ponto P tem de coordenadas 2 menos 8. E agora sim, pertence ao gráfico da função g. Então, ó, g de 2 é igual a menos 8. Ora, vou à formulazinha e substituo. Ora, o A fica, o X vale 2 igual a menos 8. Reparem o que é que eu disse há bocadinho. Basta conhecer as coordenadas de um ponto e dividir o quê? A ordenada pela abscissa, tá? Muito bem, portanto vai dar o quê? Vai dar menos 4. Ou seja, a função g, a expressão algébrica da função g é g de x igual a menos 4x. Portanto, a resposta certa será a B.